Eu quero dizer que fiz questão de vir à tribuna ainda no dia de hoje, nessa quinta-feira, para relatar um pouco do que foi a nossa missão, agora encerrada no dia de ontem, em Portugal, em Lisboa, onde tivemos numa delegação significativa do Parlamento Brasileiro, do Senado, sobretudo, mas também da Câmara dos Deputados, que foi um encontro euro-latino-americano, um parlamento que reúne parlamentares da América Latina e da Europa, que reuniu a sua comissão diretiva, a sua direção. O encontro tinha esse objetivo, reunir as 4 comissões, comissões de assuntos políticos, desenvolvimento sustentável, comissões de assuntos sociais e reunir também o Fórum das Mulheres, senhora presidente. Além, obviamente, de termos tido plenárias importantes, significativas, tanto dos parlamentares latino-americanos como dos parlamentares europeus. Mas também, senhora presidente, eu fiz questão de vir hoje aqui para falar das impressões não só nós estamos tendo, mas que o mundo está tendo desse início de um governo que se estabeleceu de forma ilegítima no Palácio do Planalto. Eu sei que não vou ter tempo de abordar todos os últimos acontecimentos no país, porque são muitos esses acontecimentos e, principalmente, quase que todos polêmicos, Então, eu inicio, senhora presidente, dizendo que, primeiro, as reuniões acontecidas no Eurolat foram reuniões extremamente importantes. E para nós, os parlamentares brasileiros, é muito importante porque copreside o Parlamento Latino-Americano o brasileiro, o senador da República, senador Roberto Requião. Então, para todos nós, é muito importante estarmos presentes nesses momentos de debate da conjuntura internacional, das políticas, das alianças econômicas, das crises, da violência crescente em todo o mundo. É muito importante que tenhamos um brasileiro a dirigir esse processo de discussão. E no Fórum latino-americano, nós tivemos a oportunidade de discutir, para além dos relatórios de todas as comissões que se reuniram, o que, de fato e efetivamente, movimentou a atenção dos parlamentares, e éramos em torno de 75 parlamentares da América Latina e do Caribe, o que movimentou e o que chamou a atenção dos parlamentares foi exatamente o debate que envolvia as questões, os últimos acontecimentos aqui no nosso país, aqui no Brasil. E mais interessante, senadora Regina, nós tivemos a oportunidade lá de falar o que efetivamente acontece no Brasil, mas percebemos, senhoras e senhores, que não haveria muito essa necessidade. Sabe por quê? Porque todos fora do Brasil estão perfeitamente informados do que vem acontecendo aqui no país. É algo assim que nós devemos até nos questionar, porque a análise que os políticos, que as pessoas fazem dos acontecimentos no Brasil é diferente da análise que a mídia brasileira procura passar. Então, vejamos, vamos pegar os editoriais dos jornais brasileiros e os editoriais dos jornais estrangeiros. Jornais dos Estados Unidos, os maiores meios de comunicação, do Reino Unido, de Portugal, de todos os países, onde lá fora eles questionam se de fato o que vem acontecendo aqui é o impeachment. Não é. Tanto prova disso, senadora Regina, que no fórum de debates do Parlamento latino-americano, do lado latino-americano, da seção latino-americana, falaram mais de 30 parlamentares em relação à situação do Brasil. E a grande maioria, eu diria, tivemos 2 posições a defender o que vem acontecendo no Brasil, de 2 parlamentares também representando o Brasil, que faziam parte da delegação. Mas, fora esses 2, todos
absolutamente todos os parlamentares, homens e mulheres, falaram protestando sobre os fatos que vêm acontecendo aqui. E eu faço questão de destacar um pronunciamento, para que depois não digam que foram os bolivarianos que falaram, não foram os bolivarianos, foi a América Latina, foram os parlamentares de todos os países vizinhos. Inclusive, alguns que lá estavam, parlamentares venezuelanos, que fazem oposição radical ao governo de Maduro, se pronunciaram e fizeram questão de mostrar a diferença dos fatos políticos que vêm ocorrendo na Venezuela para os fatos políticos que vêm acontecendo no Brasil. Lá, eles dizem o seguinte, lá há, de fato, uma disputa muito forte por poder, mas o que nós estamos disputando é através da decisão popular, diferente do que aconteceu no Brasil, onde, através de um tal impeachment, promovem um golpe e tiram do poder aquela que foi legitimamente eleita. Então, isso fica claro, não só por essa reunião. Em seguida, no Fórum de Mulheres Parlamentares, a deputada Miriam Suazo, que é a presidente do Fórum pelo componente latino-americano, fez questão de fazer a leitura de uma moção, um comunicado de protesto em plenário, em relação ao fato de que, pela primeira vez na história do Brasil, desde o início da década de 70, ou seja, desde o governo militar, é que um governo é formado sem que haja uma mulher no seu ministério, nenhuma. Num país da importância que tem o Brasil, num país onde as mulheres já alcançaram um nível de escolaridade superior aos homens, num país onde as mulheres contribuem com quase 40% de toda a mão de obra e, portanto, de toda a produção. Pois bem, se forma um ministério de um governo ilegítimo e não se coloca uma mulher. Isso manchou ainda mais a imagem daqueles que promoveram esse golpe, porque eles se doem muito quando falamos em golpe, mas não há outra palavra, para caracterizar o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo, do que não seja a denominação de que o que eles estão aqui efetivamente a fazer é um golpe, ou seja, um ministério que não tem a representatividade da população brasileira, não tem um negro, não tem uma mulher. Vejam, os senhores e as senhoras, nenhuma mulher, como é que pode? Isso é um retrocesso. Então, países que já alcançaram a paridade no parlamento entre homens e mulheres, aliás, uma parte importante, para eles fica difícil compreender como que num país de mais de 200 milhões de pessoas, com as mulheres tendo a capacidade que têm, tiram uma mulher da presidência, assumem a presidência de forma ilegítima, formam o ministério e, nesse ministério, não colocam nenhuma mulher. Então, isso aqui foi aprovado por aclamação, senador, e eu faço questão de que esse manifesto, esse comunicado de protesto, seja inserido nos anais do Senado Federal. Mas lá também, senhora presidente, conversamos com integrantes de vários partidos parlamentares, dirigentes de partidos europeus, de partidos latino-americanos e de Portugal, principalmente. Em Portugal, nos horários de intervalo das nossas reuniões, tínhamos as conversas bilaterais entre os mais diferentes e diversos partidos. E todos eles, o que deu para perceber é que, repito, estão plenamente informados do que está acontecendo no Brasil. E o fato é que, dizem eles, que não há como imediatamente governos tomarem posição, porque o processo ainda está em curso. Agora o processo foi aberto, o processo que poderá durar até 180 dias. Mas na concepção, na avaliação e nas informações que eles dispõem, eles dispõem de todas as informações, não só do fato de que o processo se iniciou a partir de uma ação do presidente afastado da Câmara dos Deputados, aliás, está afastado fisicamente, mas tudo indica que continua a dar as cartas no governo de Michel Temer. Tanto que o líder do governo do Michel Temer foi indicado por Eduardo Cunha. Um deputado do PSC, que representa aquilo que eles estão chamando de centrão, uma reunião de vários partidos políticos, entre PTB, entre PR, PSD, Solidariedade, enfim, são esses os partidos que indicaram
por imposição de Eduardo Cunha, o novo líder. Mas nessas conversas paralelas que tivemos, entendemos que é muito importante. E aí, senhora presidente, retornando ao Brasil e lendo os jornais, o que eu percebi? Li com muita calma, li todos os jornais dos últimos dias. Eu percebi que há da parte deles que recentemente promoveram um golpe, porque o que está acontecendo no Brasil nada mais é do que uma nova composição de forças políticas dentro do parlamento que fez com que a presidente Dilma perdesse o apoio da maioria. Em ela perdendo o apoio da maioria, eles rapidamente arrumaram uma forma de tirar a presidente do poder. E essa forma foi a busca do impeachment, dizendo e tentando enquadrar a presidente em 2 pseudos-crimes, ou seja, as tais pedaladas e as assinaturas dos decretos, ou seja, questões corriqueiras na prática de execução orçamentária, tanto que foram questões promovidas de igual forma pelo presidente Lula, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, pela maior parte dos governadores dos estados brasileiros, e que nem o Tribunal de Contas da União, assim como os tribunais de contas estaduais, não consideram e não consideravam como crime. Pois bem, então esses são apenas os pretextos, assim como o processo de impeachment é somente o pretexto para afastar uma presidente que eles não concordam. E por que isso? E para que isso? Não porque tem antipatia a uma presidenta mulher, que todos acham uma pessoa dura, uma pessoa pouco sociável, uma pessoa que dialoga pouco com os parlamentares, com os políticos brasileiros. Isso até existe, mas não é essa a razão que fez com que eles estejam indo tão longe com essa tentativa de arrancar quem o povo democraticamente elegeu do poder. O objetivo maior deles é aplicar a sua política, senhora presidente, e isso lá fora do país está mais claro do que aqui dentro do país, por isso o desespero deles. E eu fiquei sabendo que interpelaram, inclusive, judicialmente, e caiu a relatoria para a ministra Rosa Weber, para que a presidente Dilma se justifique os seus pronunciamentos qualificando o impeachment de golpe. Veja a que ponto nós chegamos. Mas eu acho isso muito bom, porque a presidente Dilma vai ter a oportunidade de, diante do Supremo Tribunal Federal, diante deles, da Corte Suprema desse país, de dizer, ela, pessoalmente, o que é que está acontecendo no Brasil. Num momento importante, porque quem dirige o processo daqui para frente é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. E, aliás, me incomoda muito o fato de que muitos tentam passar a opinião para o povo brasileiro que esse é um julgamento eminentemente político e que o que o parlamento decidir está decidido. Não é. Nós não vivemos sob o sistema parlamentarista, nós vivemos sobre o sistema presidencialista. Então não existe voto de suspeição, não. Não existe voto de falta de confiança, por isso que razões políticas não são suficientes para afastar um presidente. Se um presidente ou uma presidente momentaneamente perde a popularidade ou o país vive uma crise econômica, que aguardemos as eleições. O julgamento virá a partir da vontade do povo brasileiro. Há alguns anos tivemos um plebiscito sobre parlamentarismo e o povo foi contra, votou a favor do presidencialismo. Então, para que um presidente seja afastado, é preciso que se caracterize o crime. Então, vamos parar com esse negócio de que o que o parlamento decidir está decidido. Não. Vamos analisar, sim, se há crime ou não há crime. Se há crime, que a presidenta seja afastada. Mas se não há crime, vamos buscar uma saída, e é por isso que meu partido já apresentou a proposta. A presidente, de fato, e nós vimos o que aconteceu em todo o ano de 2015 e agora, em 2016, o que é que vem acontecendo? Essa casa tem sido intolerante com a presidente da República, não tem permitido com que ela governe. Então, se ela perdeu as suas condições de governar, senhora presidente, o que nós não podemos permitir é que assuma o poder alguém que não recebeu um voto da população e não venham eles dizer que ele foi votado junto com ela. A presidente não morreu, a presidente não cometeu crime, a presidente vive sim um momento de dificuldade.
Dificuldade por conta de investigações que só existem por causa dela, porque não há intervenção, e aqueles que dizem que defendiam que não iam permitir com a Lava Jato que a Lava Jato parasse. Veja qual foi o primeiro pronunciamento do ministro da Justiça. O primeiro, não precisa indicar o primeiro da lista. Agora eles dizem isso. Mas lá, vamos lá, em uma semana, material é que não falta, está aqui. Está aqui as declarações, um a um, de todos os ministros. Não tem uma declaração, uma única, presidente, que a gente pudesse subir a essa tribuna e elogiar, dizendo assim, esse vai bem. Não tem uma declaração que não nós, mas que o povo brasileiro possa elogiar. Então, veja, abriram essa ação e eu acho ótimo, porque vamos discutir isso e aí vamos ver se há ou não há golpe, vamos ver se há ou não há impeachment. Então, veja, senhora presidente, eu acho que eu vim dessa missão, primeiro porque com as minhas esperanças muito renovadas. Senadora Vanessa, você me permite? Pois não. Eu queria, antes que o pessoal saísse, que hoje foi dia de muita visita nesta casa, mas não chegou a mim as informações para eu poder anunciar, mas eu quero anunciar antes de vocês chegarem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta casa e dizer que é o pessoal das Faculdades Integradas Viana Júnior, é isso? De Juiz de Fora, Minas Gerais, do curso de Direito. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa, fique à vontade. Um bom tema aí para os advogados estudarem, o que é impeachment e o que determina a Constituição, a Lei 1079. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Mas, senhora presidente, então para concluir essa minha primeira parte do pronunciamento, dizer que voltei e volto dessa missão com a esperança muito renovada. Primeiro, por perceber que há, sim, uma formação de opinião correta fora do país. E que não é à toa o desespero dos protagonistas desse golpe no Brasil, não é à toa a sua preocupação. E hoje existem vários artigos publicados em vários jornais, Há essa ação que parlamentares deram entrada do PSDB, do DEM, do PP, para dizer o que é, se é golpe, que ela se retrate. Ora, vamos ter uma grande chance, de uma grande oportunidade de mostrar para o país, repito, aquilo que o mundo já sabe. Mas venho também, senhora presidente, com as minhas forças renovadas, porque, primeiro, o encontro foi um encontro muito positivo, o encontro da Eurolat. Acho que tanto o Fórum de Mulheres quanto o encontro dos parlamentares, as reuniões das comissões, trabalharam temas importantes, como a questão das migrações, uma série de temas importantes. E lá também nós pudemos participar de 2 atos importantes. Um foi um ato organizado pela Associação de Amizade Portugal e Cuba, pela CGTB, que é a Central Geral dos Trabalhadores de Portugal, e pelo Conselho da Paz, Conselho Português pela Paz, de uma manifestação importante, um ato de solidariedade à América Latina. E lá também, nesse ato, foi destacado muito e foi apresentado muita solidariedade aos movimentos populares do país, à presidenta Dilma, pelo fato que vem ocorrendo. E um evento, o último, foi uma reunião na Casa do Brasil, organizada pelo Coletivo Andorinha. O Coletivo Andorinha é um coletivo de brasileiros, das mais diversas filiações partidárias, brasileiros e brasileiras, jovens, trabalhadores de idade mais avançada que vivem em Portugal. E fizemos lá um debate muito importante. Eles mostraram a sua preocupação, não só com o presente, mas principalmente com o futuro do Brasil. E alguns deles fizeram questão de dizer o porquê e como chegaram lá, através do Programa Sem Fronteiras. Ou seja, estudando com bolsas do governo brasileiro. E quando a gente vê aqui as matérias divulgadas, o que a gente percebe? Primeiro, a gente percebe que, além dessa ação que eles impetraram, senhora presidente, essa primeira semana do governo, como é que foi essa primeira semana do governo? Além do ministério que eu já falei aqui, um ministério de homens brancos, homens ricos, nenhum negro, nenhum trabalhador, nenhum operário e nenhuma mulher. Além disso, agora que começaram as nomeações para o segundo escalão, o que a gente vê também? Primeiro, uma tentativa assim, desenfreada de buscar mulheres, porque eles sabem que a imagem deles, que já estava ruim, piorou ainda mais. Então, estão atrás de mulheres para a cultura, cujo ministério eles acabaram, transformaram numa secretaria, foram 4 convites para mulheres,
5 convites para mulheres e nenhuma aceitou. Quero aqui cumprimentar essas mulheres, quero aqui cumprimentar o Stefan também, ex-deputado, que foi convidado e não aceitou, porque quem extingue o Ministério da Cultura não venha dizer que vai priorizar a área, mesmo isso sendo uma secretaria. É óbvio que não vai. Mas, enfim, então, como vem sendo a escalação para o segundo time? Presidente do Banco Central, se confirma, o maior executivo do maior banco privado do Brasil, Ilan Goldfan, o maior presidente do Banco Central do Brasil. Para o setor jurídico da Casa Civil, para a subchefia, uma área muito importante que analisa projetos, nós sabemos da importância, o indicado Gustavo do Vale Rocha. Quem é Gustavo do Vale Rocha? Um advogado do presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara, presidente afastado da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha. Então, veja, André Moura, líder do governo por indicação de Eduardo Cunha, líder, repito, algo assim impressionante, líder do governo Michel Temer por indicação de Eduardo Cunha. O que significa isso? Que Eduardo Cunha só está afastado da presidência da Câmara formalmente, mas que continua dando as cartas. E as notícias em relação ao SUS, qual foi a primeira... O técnico, porque o Michel Temer dizia que o seu ministério seria de alto nível e formado por técnicos. Pois bem, foi formado, não há nem técnicos e o alto nível é muito questionado, porque o novo ministro da Saúde, quando deu entrevista ao deputado federal Ricardo Barros, primeira coisa que ele diz, que é preciso rever o tamanho do SUS. Que o orçamento do SUS não comporta dentro do orçamento da União e da capacidade. Esse mesmo deputado foi aquele que queria cortar 10 milhões do Bolsa Família, porque foi o relator do orçamento desse ano. Mas não bastasse isso, ele foi além. Ele disse o seguinte, que é preciso, e aqui o jornal divulgou, está, entre aspas, vamos ter que repactuar como aconteceu na Grécia. Veja, essas são as primeiras declarações. Depois veio o presidente interino, biônico, Michel Temer, dizer que não é bem assim, que não vai mudar, puxou a orelha dele e ele voltou atrás. Mas não, senhora presidente, fica claro, diz que vai acabar com os mais médicos. Aliás, não diz que vai acabar. Existem vagas em aberto que ele não vai preencher, nem com brasileiros, que só na Bahia serão mais de 27 médicos, 27 posições que ficarão sem a assistência médica. O que é extremamente grave. O Ministério da Cultura, repito, manifestações que mancham a imagem do Brasil no mundo inteiro, manifestações maravilhosas de artistas contra o fechamento do Ministério da Cultura, contra a extinção do Ministério da Cultura, cancelamento de 10 mil unidades já assinado, porque foi revogado um decreto, cancelamento de mais de 10 mil unidades o programa Minha Casa Minha Vida, unidades para baixa renda, organizados através de entidades, ameaça de fechar as embaixadas. Veja o que diz hoje, fez uma posse pomposa o nosso colega, que agora é chanceler, o senador licenciado José Serra, dizendo que vai mudar a política externa do Brasil e vai começar como? Fechando embaixadas. Onde? Na África, porque o Brasil não tem que ter embaixadas nos países pobres. No Caribe, para que vai colocar embaixada no Haiti? País pobre não precisa. Veja a visão, senhora presidente. A visão no que querem transformar o nosso país, o sucateamento da empresa brasileira de comunicação, a demissão ilegal do presidente que tem mandato, enfim, ministro da
ministro da Fazenda dizendo que vai acelerar a reforma previdenciária. Mas, para concluir, senhora presidente, sei que nós estamos aqui com um tempo escasso, eu apenas quero dizer da última notícia que li, que o novo ministro de Relações Exteriores, ministro José Serra, deu agora, nessa primeira semana que ele exerce o seu novo cargo, a sua nova atribuição, ele acabou de conceder passaporte diplomático a um ministro de uma igreja Assembleia de Deus, a ele e a sua esposa. Eu quero aqui recordar a grande polêmica nacional que teve quando o ex-presidente Lula também concedeu a alguns pastores passaporte. E naquela época houve um recuo, porque a sociedade se manifestou de uma forma muito incisiva, contrária àquelas ações. Pois bem, agora vem o novo ministro de Relações Exteriores, senador José Serra, e concede passaporte a esse ministro, que não por acaso, também está envolvido na Operação Lava Jato. Não por acaso. Também está envolvido na Operação Lava Jato, sobretudo porque havia uma intermediação, uma triangulação entre recursos do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e esse pastor que acaba de receber passaporte diplomático, senhora presidente. Então, eu acho que a população brasileira vai perceber onde é que eles queriam chegar, porque tiraram a presidente Dilma e se caminhar tudo bem, eu tenho certeza, senadora Regina, que nós a traremos de volta ao poder. E se ela, uma pessoa responsável que é, ver que não há condições de governar com os parlamentares, então vamos buscar a saída com a população. Vamos fazer um plebiscito, aliás, são várias as pesquisas que estão sendo feitas que mostram também que a população brasileira queria, de fato, a saída da presidente Dilma, mas jamais apoiou a entrada de Michel Temer, jamais. Então, se nós estamos num momento especial, vivendo um impasse especial, vamos chamar a população brasileira para que, junto conosco, saia da crise e não permitir que continuem a fazer o que estão fazendo. Um governo interino que parece que ganhou as eleições para governar 10 anos, quer iniciar rapidamente o processo de privatizações, de retirada dos direitos dos trabalhadores, de retrocesso na área social. Mas eu confio no Brasil, confio na população brasileira e sou daquelas que sabe que a verdade tarda, mas não falha. Tenho certeza que, inclusive, logo, logo, meu estado, que abriga a Zona Franca de Manaus, vai começar a assistir e a viver as ações negativas e de combate a esse modelo que a vida inteira eles combateram e que só se reergueu. Senadora Regina, por conta de ações do governo do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Então, muito obrigada, senadora Regina, pela paciência. Sei que Vossa Excelência está aqui para além do horário que Vossa Excelência possui. Muito obrigada.